Oi todo mundo, bem-vindos ao meu canal. E agora vamos para os comprinhas e presentes de Natal que eu ganhei, tá ok? Tem bastante coisa. Ai, agora que eu lembrei que eu esqueci de pegar o estilete. Esse aqui eu não aguentei, dei uma mera abertura. E essezinho aqui. Essezinho só aqui. Então eu vou começar com as comprinhas. Começa com esse que já tá meio aberto. Gente, desculpa o barulho de ventilador, mas você sabe como é que é calor. Rio de Janeiro, tal. Pararapanduro. E sim, Memórias do Subsolo, Um Jogador, O Marido Eterno. 3 romances curtos em traduções diretas do russo por Boris Schneiderman, do Fyodor Dostoiévski. Esse box aqui. Opa, do contrário. Lindíssimo. Ainda vou ter aquele maior quando Deus permitir. E o dinheiro também. Vou abrir assim mesmo. Maquiavel, ou A Confusão Demoníaca, por Olavo de Carvalho, não falei. O do Fyodor Dostoiévski, que é da editora 34. Gente, desculpa que o olho tá meio coisa da rinite. Tá? Maquiavel, A Confusão Demoníaca, por Olavo de Carvalho, da editora Vide Imperial. A origem deste ensaio remonta ao curso de Filosofia Política proferido em 2004 por Olavo de Carvalho aos alunos de Administração Pública da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Das notas preparadas para estas aulas, o autor redigiu a primeira versão do ensaio, que foi pensado como um dos capítulos de uma obra maior, sobre a mentalidade revolucionária, mas acabou sendo ditado à parte em 2011, em virtude de sua extensão. A presente edição acrescentou ao texto principal alguns artigos do autor que ilustram de um modo ou de outro o argumento central desenvolvido por Olavo em sua análise da obra Maquiavel. Gente, para quem não sabe, eu cursei faculdade de serviço social, sou formada, já tive meu CRES daqui do Rio. Não cheguei a trabalhar na área, mas fiz estágio. Eu trabalhei um mês, na verdade, mas a ONG que eu estava instalada não quis assinar nem contrato, tampouco a carteira, por conta do piso que havia sido definido, o que é lamentável, né? E o motivo de eu comprar esses livros do Olavo, porque durante todo o percurso da faculdade nós somos instruídos da perspectiva comunista marxista. Então eu quero através desses livros conseguir compreender também como as pessoas de direita conservadoras ou centro, que eu acho que é o que eu me encaixo, ou centrão, como dizem, pensam, para poder tirar minhas próprias conclusões, porque até então eu só tive livros com viés do comunismo e não de uma forma antipartidária, vamos dizer assim. Esse aqui letra tá bem pequenininha. Tem um óculos para me socorrer. Só para vocês entenderem, tá, gente? E eu vi alguns vídeos do Olavo e me interessei bastante. Depois que ele faleceu, muito tempo. Na verdade, durante esse mês de dezembro, eu comecei a prestar mais atenção nos vídeos que tinham disponibilizados no YouTube. Vamos lá. Esse aqui é o futuro
Pensamento Brasileiro, Estudos sobre o Nosso Lugar no Mundo, da editora Vide Editorial também. Se eu tivesse de modificar alguma coisa neste livro, colocaria o seu título no condicional. Não é garantido que a cultura brasileira tenha algum futuro, nem muito menos que a sobrevivência ou morte de qualquer cultura nacional seja ainda assunto de interesse das próximas gerações. Talvez elas nem venham a saber o que é isso. Talvez o conceito mesmo lhes parecerá obscuro e nebuloso. Se existirá um Brasil, se existirá, portanto, o pensamento brasileiro, ninguém pode garantir. O que é absolutamente seguro é que a subsistência do primeiro depende do segundo. Ao longo das eras, as nações têm perturbado menos pela estabilidade dos regimes, governos, constituições e estados, que pela força indefinidamente renovável de um certo núcleo de ideias, formas e símbolos básicos que constituem a essência da sua herança cultural, entre os quais principalmente a língua, a religião e as grandes criações da imaginação e da inteligência. Entre bens, constitui a terra sobre a qual nascem, evoluem, se transmutam e morrem as constituições políticas. Se queremos saber que o futuro pode ter esse país, devemos olhar menos para o Brasil-Estado do que para a unidade cultural, espiritual e psicológica que o sustenta. Agora vamos abrir esse grandão aqui, que eu estou ansiosa pelas comprinhas que eu fiz. A gente tem que trabalhar para se dar coisa de presente, né, gente? Tem que ter um regalo, né, hermanos? Ai, gente, estou esperando tanto isso. Vamos lá. Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, obviamente, editora Nova Fronteira. Esse aqui, lindíssimo. Eu pretendo ter a coleção inteira dele. O autor de Alto da Compadecida foi uma das mais deliciosas que tenho lido em minha vida, desde que sei ler, segundo Raquel de Queiroz. A força poética popular que se desprende da peça, o catolicismo de Cristo que ela transmite, a simplicidade dos diálogos, a estrutura teatral e os tipos vivos fazem da Compadecida um exemplo raro na dramaturgia brasileira, por Hermílio Borba Filho. Aproxima-se o texto dos Autos Vicentinos ou dos Milagres de Nossa Senhora e, contrastando com o sabor arcaico, dá ao diálogo a espontaneidade da improvisação e a estrutura dramática, a ideia de que algo se constrói à vista do público, para só no final sentir-se solidez arquitetônica, por Sábato Magaldi. Ai, gente, eu amo esse filme, eu amo. Eu sou apaixonada pela pessoa do Ariano Suassuna. Já vi inúmeras palestras. Nossa, que bom humor, que carinho, que humildade, que ser humano incrível. Só tem coisa... Olha, eu sei que como qualquer ser humano ele tinha defeito, mas, gente, as qualidades... Nossa... Esse aqui eu fiquei muito interessada mesmo, porque pouco se fala. Eu nunca vi, na verdade, nenhum booktuber falar sobre isso. Mas, quem sabe, nós falamos, né? 101 Brasileiros que Fizeram História, por Jorge Caldeira, da Estação Brasil. Que é esse aqui. Uma saga de 101 vidas, você vai conhecer os grandes construtores do Brasil, desde o primeiro homem a desembarcar de um navio em 1500 e conviver com os habitantes da floresta tropical, até figuras notáveis dos dias de hoje que empreenderam o desafio de viver na primeira sociedade multiétnica do planeta. Fizeram uma grande história, uma leitura surpreendente e imperdível. Muito ansiosa, ele é um pouquinho grossinho, tá? 101 vidas. Esse também já viu o filme, é incrível. Veja, por favor. Do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Ganhou o Prêmio Nobel e é da Companhia das Letras. Um motorista parado no sinal subitamente se descobre cego. É o primeiro caso de uma treva branca que logo se espalha incontrolavelmente. Resguardados em quarentena, os cegos vão descobrir reduzidos à essência humana. Uma verdadeira viagem às trevas. Um ensaio sobre a cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar
a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. José Saramago nos dá aqui uma imagem aterradora e comovente de tempos sombrios à beira de um novo milênio, impondo-se a companhia dos maiores visionários modernos como Franz Kafka e Elias Canetti. Cada leitor viverá uma experiência imaginativa única. Num ponto onde se cruzam literatura e sabedoria, José Saramago nos obriga a parar, fechar os olhos e ver, recuperar a lucidez, resgatar o afeto. Essas são as tarefas do escritor e de cada leitor. Faça a pressão dos tempos e é o que se perdeu. Lindo, e não é amarelo. Gente, meu está começando a ficar cagado, tenho que fazer. Também comprei esse aqui, o livro negro do comunismo, Crimes, Terror e Repressão, que é a história do comunismo ao longo da história do mundo. Mas eu vou ler aqui a sinopse. Como um ideal de emancipação e de fraternidade universal pode ter se transformado na manhã seguinte a outubro de 1917, uma doutrina de onipotência do Estado, praticando a disseminação sistemática de grupos inteiros, sociais ou nacionais, recorrendo às deportações em massa e com demasia frequência os massacres gigantescos. O véu da denegração pode, enfim, ser completamente destruído. A rejeição do comunismo pela maioria dos povos em questão, a abertura de inúmeros arquivos que ainda ontem eram secretos, a multiplicação de testemunhos e contatos traz o foco para que o amanhã será uma evidência. Os países comunistas tiveram maior êxito no cultivo de arquipélagos de campos de concentração do que nos do trigo. Eles produziram mais cadáveres do que bens de consumo. Uma equipe de historiadores e de universitários assumiu o apreendimento, em cada um dos continentes e dos países envolvidos, de fazer um balanço mais completo possível dos crimes cometidos sob a bandeira do comunismo. Os locais, as datas, os fatos, os carrascos, as vítimas contadas, as dezenas de milhões da União Revolucionária Social Soviética na China e os milhões em pequenos países como a Coreia do Norte e Camboja. 80 anos após o golpe de Estado bolchevique, o primeiro livro de referência sobre uma tragédia de dimensão planetária, numerosos testemunhos, mapas dos gulags e de deportações, 32 páginas de fotografias. Eu quis adquirir esse livro também depois que eu li os Romanov e eu matei, quem matou ou eu matei Rasputin, alguma coisa assim, para poder estar mais contextualizada, para entender esse período horrível. Arthur Clarke, Uma Odisseia no Espaço, 2001, Uma Odisseia no Espaço, da editora Aleph. Estava chegando rapidamente o momento em que a Terra, como todas as mães, teria de dar adeus a seus filhos. Agora vamos aos presentes. Ai, gente, que dó. Que dó de rasgar tudo. Esse aqui foi minha mames que deu. Gente, eu não vou lembrar quem me deu tudo. Peraí. Voltei. Tô gravando. Gente, desculpa, meu marido. Explorando o universo do Hobbit, de Corey Olsen, da editora La Fonte. Mensagens secretas, curiosidades e filosofia na história da Terra-média. Este livraço aqui. O Hobbit é um dos livros mais lidos do século XX. Agora Corey Olsen desvenda segredos e curiosidades desse clássico da literatura fantástica. Explorando o universo do Hobbit é um livro divertido e visionário, apresentando uma interpretação em detalhes de O Hobbit para seus leitores e espectadores, por meio de uma jornada, capítulo a capítulo, através do clássico Tolkien. Corey Olsen realiza uma análise profunda, revelando as histórias dentro da história
que formam a leitura do original mais rica, curiosa e ainda mais relevante. O autor aborda desde o que está por trás dos desejos sombrios dos anões até a alegria sublime dos elfos, a natureza do mal, o papel da sorte, o mistério da providência, o divino e do livre-arbítrio humano na história, traçando um paralelo com o nosso mundo real. Revela ainda dezenas de outros detalhes que passam despercebidos dos leitores e espectadores, como as canções que contêm informações relevantes sobre os personagens e a história. Enfim, este não é apenas um guia de leitura, mas um guia para a compreensão dos principais aspectos de O Hobbit, que mostra a filosofia na construção de cada história, transforma a leitura comum em uma experiência única, um trabalho primoroso do maior especialista na leitura Tolkien. Editora La Fonte, do Corey Olsen. Eu adquiri esse livro para ler junto com O Hobbit. Vocês vão ver depois na TBA, mas é isso que eu pretendo fazer. Gente, tá uma papelada aqui, que tá um negócio. Ih, rasguei. Pode ver. Ah, rasguei tudo. Gente, rasguei tudo. Vou tirar. Tirar porque dá nervoso. Esse aqui é o Olavo de Carvalho, o Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras, da Vida Editorial. São páginas amarelas. São... Acho que tô ficando gripada. Mal-estar. Gente, é um tolhão, mas vou lá ler a premissa. Quem é o imbecil coletivo? Ele é duplo, nasce do improvável matrimônio do intelectual pernóstico com a ralé enfurecida. Ele é um fanático e hidrófobo com um toque elegante de ceticismo relativista. É o corpo de Bakunin, com a cabeça de Anatole France. Entre a verdade e a falsidade, ele tem a imparcialidade da indiferença, mas como um verdadeiro sábio chinês que age não agindo, ele faz da sua missão o motor da história, cedendo passo à iniciativa das massas e deixando que o milagre da praxis transmute as contradições teoréticas em violência física, que é, no fim das contas, a única resposta decisiva aos olhos do cético. 25 anos depois do seu lançamento, eis a 10ª edição do Imbecil Coletivo, perto do escândalo da inteligência brasileira de ontem, de hoje e de sempre. A edição resgata o texto integral do livro sem os cortes que ele sofreu em suas últimas edições e o apresenta com um novo prefácio do crítico literário Rodrigo Gurgel. Gente, meu marido comprou tudo. Gente, agora tem tudo. Olavo de Carvalho, A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, o que restou do imbecil. É o livro 1. Este livro divide-se em duas partes. A primeira contém praticamente todos os artigos que o autor publicou em 97 sobre assuntos variados, além de outros inéditos, algumas cartas enviadas a jornais e 4 orelhas de livro. A segunda resume a polêmica suscitada pelo caso dos 3 alunos da PUC-Rio em 97 foram acusados absurda e injustamente de racismo sob os auspícios do reitor. Os escritos aqui reunidos não refletem apenas reações momentâneas a acontecimentos do dia, mas a tentativa de pensá-los numa escala um pouco maior que o século, além de comporem uma boa coleção de notas de rodapé. A Jardim dos Aflições caberiam também por sua índole imbecil coletivo, se o autor não tivesse jurado não engordar mais esse livro. Forma, portanto, o primeiro volume da série O que restou do imbecil, que promete ser tão longo ou mais quanto a marcha da vaca para o brejo. É da Vida Editorial. O volume 2, O Imbecil Juvenil, o que restou do imbecil.
da mesma editora, Vídeo Editorial. Embora tenha anunciado sua intenção de mudar de assunto depois da longa marcha da vaga para o brejo, o autor não conseguiu mantê-lo e acabou por aumentar a série. O que restou do imbecil? Um combate jornalístico contra o próprio estado de coisas. Uma frágil barreira de papel em oposição à maré da estupidez letrada. Esta obra tem por objetivo documentar aquilo que não pode remediar. O discurso dominante do baixo ventre da intelectualidade brasileira acabou por colorir-se ainda mais, assumindo tons mais ferozes, dogmáticos e arrogantes, que assinalam um progresso substancial na inteligência pátria, ladeira abaixo, e pronunciam a breve conversão da estupidez verbal em vias de fato. O título deste volume, O Imbecil Juvenil, alude, por um lado, àquela observação de René Descartes, segundo a qual todos os nossos problemas advêm de que antes de ser adulto fomos crianças, e por outro, ao consagrado termo gramsciano, tropicalmente adaptado às terras basílicas, a fim de comentar as muitas manifestações da imbecil coletividade. O leitor se prepare. Pesado, hein? Mas leremos. Ganhei de presente, meu marido não pedi mais. O Leão de Ossos, o que restou do imbecil. Um leitmotiv da ópera comunista é aquele que se inspira na regra de Sun Tzu. Segundo Sun Tzu, é a arte da guerra, para quem não sabe. Quando forte, mostra-se fraco. Quando a política comunista está empenhada em ações de grande envergadura de longo prazo, a tônica geral da sua propaganda é acalmar temores e desviar atenções. É o famoso senta que o leão é manso. Esta nova coletânea de artigos do Olavo de Carvalho, terceiro volume da série O que restou do imbecil, mostra ao leitor que já em 2000 o filósofo previa muito mais do que hoje constitui a trama do nosso cotidiano. Quanto mais uma vez os ossos daqueles que caem na conversa do leão comunista servem de troféu de um espetáculo macabro do maquiavelismo revolucionário. E para acabar, ai, gente, eu amo esse homem. Amo. Mário Sérgio Cortella, Pensar nos Faz Bem, da editora Vozes Nobile, da CBN. Que é esse kit que tem o Pensar Bem nos Faz Bem, número 1, 2, 3, 4. É isso, só lento para descobrir. Pensar bem nos faz bem, pensar de maneira nova o que vivemos. Nos propõe a filosofia indagar sobre as razões daquilo que fazemos, pensamos e olhamos de forma a não ter uma vida automática, marcada por pensamento pouco crítico ou até uma alienação em relação ao mundo objetivo. A filosofia tem um lugar especial no campo dos nossos conhecimentos e saberes. Serve para pensarmos melhor. O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, conhecido pelas suas inúmeras palestras, participações e debates em programas no rádio e na TV, nesta obra faz este provocativo convite: pensar grandes temas a partir de pequenas reflexões. Então vou na minha wishlist. Ai, essa aqui eu também queria muito. Gente, como eu queria esse. Eu vi as duas versões do filme e, nossa. Carrie, a Estranha, da editora Suma, do Stephen King. É um livro bem fininho, mas pelo visto é página branca, o que não é muito legal. A maioria, o comunismo, alguns também tem página branca, mas vamos lá. Para quem não conhece, esse vídeo é enorme, mas só tem mais um livro depois desse, tá? Carrie é uma adolescente tímida e solitária aos 16 anos. Não pode viver os prazeres e as descobertas de jovens de sua idade. Dominada pela mãe, uma fanática religiosa que reprime qualquer manifestação de vida, Carrie acredita que tudo é pecado. Viver é enfrentar a cada dia o terrível peso da culpa. Para os colegas de escola, até mesmo para os professores, ele é uma menina estranha incapaz de conviver com os demais. Dia a dia mais isolada, sofre com as piadas maldosas e o deboche. Ou seja, bullying, né? No entanto, há um segredo por trás de sua aparência frágil.
Carrie tem poderes sobrenaturais e com a simples força do pensamento é capaz de mover objetos. Esse é seu jogo particular, duramente reprimido como tudo mais em sua vida. No fatídico dia de sua formatura, um ato de bondade ofereceu a Carrie uma outra forma de chegar a si mesmo. Tô ficando gripado. Porém, outro ato de absoluta crueldade provocou uma irremediável reviravolta e transformou seu jogo secreto em uma arma de horror e destruição. Chegou a hora do acerto de contas. Carrie a Estranha é um dos maiores clássicos de terror da literatura contemporânea e um dos mais aclamados livros do Stephen King. E, para concluir, os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, um debate entre Alexander Dugin e Olavo de Carvalho, da Vida Editorial. Esse aqui. Quais são os fatores, os atores históricos, políticos, ideológicos e econômicos que definem atualmente a dinâmica e a configuração do poder no mundo? E qual a posição dos Estados Unidos da América no que é conhecido como Nova Ordem Mundial? Essa é a pergunta que o cientista político russo Alexander Dugin e o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho procuram responder neste debate, que atingiu momentos acalorados e polêmicos, partindo de posições radicalmente diversas. Cada autor esclarece como vê o atual conflito de interesses no plano internacional, elucidando quem são seus principais atores e quais as forças e objetivos envolvidos. No final, os dois debatedores não chegam a um acordo. O grande vencedor é o leitor, que sai do debate com uma visão mais abrangente da política internacional e da luta pelo poder que está sendo travada pela formação da nova ordem mundial. As forças históricas que hoje disputam poder no mundo articulam-se em 3 projetos de dominação global, que vou denominar provisoriamente russo-chinês, ocidental, às vezes chamado erroneamente de anglo-americano e islâmico. Insisto por Olavo de Carvalho. Insiste que o mundo atual é unipolar, tendo como seu centro o Ocidente global e tendo os Estados Unidos como seu coração. Os argumentos contrários do professor Carvalho não me convenceram de maneira alguma, segundo Alexander Dugin. Então, é um livro para você pensar nesse assunto sobre 2 perspectivas antagônicas e chegar às suas próprias conclusões, como ele propriamente diz que a gente vai tirar. E o intuito desse livro do Olavo é justamente isso, porque, como eu disse, eu fiz faculdade de serviço social, eu só tive contato com leituras marxistas, jornais como a Carta Capital, entre outras coisas, e outras pesquisas que a gente fazia, né? É tudo sobre isso. E eu achei bem interessante enxergar o outro lado da história, para eu tirar minhas próprias conclusões. Gente, eu bebo muita água, beba água. Água faz bem. Mas chega de enrolação. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Desculpa se ficou muito grande, eu tentei ler o mais rápido possível, ser o mais breve possível. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Se você gosta, se você não gosta, se é a favor, se não é a favor. Mas com respeito, por favor. Seja suas críticas cerca do Olavo, que eu sei que é uma pessoa bem polêmica. Deixe seus comentários aqui, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem, por favor. Um beijo, tchau.